Livro de Josué. O capítulo é o 1, Josué, capítulo 1. E o verso é o 9. Você que trouxe a palavra de Deus, abra para que nós possamos ler juntos. Você que não trouxe, encoste em quem trouxe e abra. Você sabe o porquê que... eu vou falar. Posso falar? Você sabe por que eu uso agenda e Bíblia, embora eu tenha um aplicativo no celular? Mas eu gosto de riscar as mensagens e marcar as promessas que Deus fez comigo a partir daquela mensagem. Não deixa ninguém roubar a tua Bíblia, não. Volta no costume de usar a Bíblia. Volta no costume de trazer a palavra em folha, riscar, ler. Eu sei que celular é tudo prático, eu não sou contra. Também uso. Mas nós precisamos voltar ao uso da palavra. Não deixe a Bíblia morrer. Não deixe essa palavra ficar paralisada, tá bom? Livro de Josué, capítulo 1. O verso é o 9. E diz assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom. Não te mandei eu? Esforça e tem bom. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler o livro de Josué, nós deparamos com um homem que está recebendo um chamado. Eu sempre prego e digo que Josué está recebendo o chamado de ser sucessor de Moisés. A Bíblia declara que através de Moisés, Deus fez grandes coisas. Moisés morre e Josué vai ocupar aquele lugar. Eu entendo, assim como eu e você, que quando nós começamos a andar com homens e mulheres de Deus, ou não, nós pegamos o perfil daquele com quem a gente está andando. Vou usar uma palavra aqui. Diga-me com quem tu anda, e eu direi quem você é. Quando nós olhamos essa palavra, nós vemos Josué que anda com um homem que tem intimidade com Deus. Moisés é um homem que, embora tivesse medo, embora tivesse no meio do seu chamado algumas atitudes precipitadas, mas ele confiava em Deus. Ei, querido, Deus ele quer você na sua melhor performance. Às vezes nós tomamos atitudes precipitadas, damos respostas errôneas, mas há um Deus que nos corrige para andar conforme a boa, perfeita vontade dele. A Bíblia diz que num ato, o povo agitado, e Moisés, Deus fala para Moisés, toca na rocha, e Moisés fere a rocha. Eu entendo que como cristã e servidora de um ministério, eu tenho que ser motivadora dos meus líderes. Há decisões que só os meus líderes podem tomar. Só aqueles que estão na linha de frente podem ter certeza que o pastor Mauro, que está aqui na frente, e tem os demais que estão à sua volta, às vezes querem apertar, e o pastor Mauro precisa manter o equilíbrio para não tomar decisões precipitadas. Assim era Moisés. Moisés morre, Josué se vê no aperto, porque Moisés ele deixou algo interessante, legado. Se você for embora hoje, tem alguém que quer imitar você? Tem alguém da sua família, algum ciclo de amigo que quer ser igual a você? Moisés, ele estava com o compromisso de assumir o lugar de Moisés, mas não estava no compromisso de ser igual, estava com o compromisso de dar continuidade. Vou abrir o parênteses aqui. Deus não está procurando clone, Deus está procurando quem tem compromisso em dar continuidade. Josué se vê pressionado porque ele é fraco. Tudo bem, Santiago? Tudo bem, espontâneo? Olha, é que é meu amigo. Quando Moisés, ele se vê pressionado, Josué se vê pressionado. O meu Josué, ele está encostado num muro e fazendo uma retrospectiva de tudo o que ele viveu e aprendeu com Moisés. E o que ele sente? Desânimo. Dá uma olhada para o teu irmão, senão dá uma cutucadinha de leve e fala, não desanima. Moisés, Josué, ele está desanimado porque ele está na rota
da comparação. Talvez você não fez nada ainda, porque você trabalha na comparação. E quando nós trabalhamos na comparação, nós sempre vamos encontrar confusão. É por isso que Deus escolheu cada um com o seu perfil, com a sua performance, com o seu jeito de ministrar a palavra. Deus não quer que você seja Sandra Alves. Deus não quer que você seja Pastor Mauro. Deus quer que você seja a imagem e semelhança dele. Eu acredito que o chamado de Josué é um chamado que tem ecoado de geração em geração. E talvez nunca antes da história foi tão necessário sermos fortes e corajosos. Eu creio que esse ano de 2026, 2025 nunca exigiu tanto de nós como igreja para tomarmos posicionamento de sermos fortes. Quando eu digo forte, não é força física, mas principalmente a força psicológica. Eu não sei como você foi criada ou foi criado, e não sei em qual ambiente você foi criado, mas eu vou falar de mim. Eu tive uma resistência muito grande para aceitar a área de terapia, psicologia, psicanálise. Uma jovem que quando criança, olha, eu sou jovem, 60 anos, aleluia, que quando criança, eu tive o desprazer de ver o meu pai internado no hospício na camisa de força. Meu pai usava droga, bebida, metanol, que desce na cabeça dele. E aí, para sair daquele processo, hoje nós usamos casa de recuperação, palestras das igrejas, mas há 50 e poucos anos atrás, o meu pai foi internado no hospício. E aí a primeira palavra que eu ouvi lá no hospício foi: ele vai passar no psiquiatra. Então todas as vezes que eu ouvia falar em psiquiatria, eu já imaginava alguém louco. Então eu tinha muita resistência para cuidar da minha saúde mental. Enfrentei algumas dificuldades. Eu entrei na área de ser bipolar. Onde Deus vai me levar, hein? E olha que tem esboço aqui, hein? E olha que tem esboço aqui. Eu entrei numa área e eu era uma jovem bipolar. A mesma pessoa que você via sorrindo, saltando, brincando. Em questões de horas, em questões de um dia, dois, eu estava na cama, jogada como se eu não fosse ninguém. Da Dila, love you. Jogada como se eu não fosse ninguém. E aí um dia uma pessoa chegou até mim e falou: pastora, por que a senhora não procura um terapeuta? Eu me sentia uma mulher forte, corajosa, determinada, mas a minha mente não era. A minha mente trazia obstáculos que me impediam de viver a plenitude do Senhor. Ei, querido, independente do chamado que você tem, independente da posição que você ocupa, independente do lugar onde você está, é necessário que você tenha uma mente curada. Não. Quantas das vezes encontramos pessoas que não conseguem sair do lugar, assim como Josué, porque está com a sua mente paralisada no passado, porque está com a sua mente paralisada na comparação. Hoje eu vim para destravar a tua mente e dizer: há um cuidado específico no seu interior. Deus é aquele que te quer por inteiro. Os planos que Deus tem para você não se compara com o que você mesmo tem. E a ordem de Deus é: tenha pensamentos de fortaleza. Você é forte. Eu não vou abaixar porque eu não tenho certeza se eu levanto. Seja forte. Quando ele está dando essa ordem, que é uma ordem para Josué, ele estava dizendo para Josué: você não é. Tem características que nós não somos. E Deus estava dizendo para Josué: vai ser necessário, nesse novo chamado, que você seja forte. E quando eu falo de força, eu não falo, escrevi aqui para mim não esquecer. Quando nós falamos de força, eu não falo daquela força física dos bombados na academia.
Eu não falo daquela força física de quem tem tríplice, quadríceps, tantos fitness. Não, eu falo daqueles que sabem superar as suas dores, que sabem abandonar as suas cicatrizes, que sabem fazer dos seus nichos emocionais o lugar certo para se limpar. Eu já limpei os meus nichos emocionais em compras compulsórias. Já ouviu falar sobre isso? Não levanta, não deixa seu marido saber. Deixa eu segurar essa bronca sozinha. Senão o marido sabe, vai querer fazer terapia na mulher e não vai dar certo. Deixa eu mesmo. Eu já nos meus desequilíbrios emocionais, na falta de afeto, na falta de quem eu achava que devia ter compromisso comigo. Sabe quem tem que ter compromisso com você? Você. Se você não tiver compromisso com você, ninguém terá. Se você não se amar, se você não se colocar à disposição para acolher, não, a gente fica, eu queria ser acolhida. Acolha primeiro, cuide de você primeiro, se acolha, tenha um tempo para você. Eu pensava em cuidar de tantas pessoas, era filho, era mãe, era marido, era sogra, era tia. E quando eu estava olhando para mim, eu olho para mim há 20 anos atrás, eu estava velha, eu estava acabada, eu estava desanimada, eu estava com a minha mente cauterizada nas dores daquilo que eu tinha vivido no passado. Eu não sei se você sabe, mas aos 8 anos de idade, eu tive que enfrentar a dor da pedofilia. No lugar da minha casa, era um lugar carente, uma carência de comida, uma carência de roupa, mas a principal carência que nós tínhamos era a falta de presença de Jesus dentro de casa. Não, talvez você está dizendo, pastor, o meu maior problema é não ter emprego, é não ter marido, é não ter gerado um filho. O maior problema nosso é quando nós não convidamos Jesus para liderar a nossa casa. Não, pastora, eu nem casa tenho. Que bom, filha, porque ter casa é muito fácil. Difícil é ter lar, um lugar para voltar, um lugar onde você sai do serviço e fala, eu quero estar lá, eu quero ser abrigada lá. E eu na minha infância, eu não tive essa felicidade. Meu pai do vício do alcoolismo, a minha mãe, eu sempre dizia uma mãe inerte, mas a verdade minha mãe, ela estava lutando contra a depressão. É que eu não entendi, eu tinha 8 anos de idade. A minha linguagem de amor era palavras de afirmação. Isso aí eu descobri agora, viu gente? Faz mais ou menos uns 10 anos. Eu gostava que as pessoas me elogiassem, dissessem, quem gosta de elogio aqui? Não tem medo, que eu não sou de fazer pegadinha. Eu não sou de fazer essas brincadeirinhas. E eu sei também o estilo do pastor Mauro. Eu não ia fazer, eu estou pregando sério. A gente não é bobo. Tem uma carta aberta aqui, gente. Quem gosta de elogio? Eu, quando criança, na minha casa eu encontrava só palavras de baixo escalão. Na minha casa dizia assim, você é uma menina burra, você é chata, você fala demais, por que você não fica quieta? Eu não recebia nada que pudesse elevar a minha autoestima, até porque eu estava sendo formado o meu caráter. Eu desenho ainda, mas eu desenhava. E eu vinha vindo com o meu desenho na rua, um amigo do meu pai. Ele pega o desenho e fala, nossa, Sandra, como você desenha bonito. E eu fiquei feliz, foi a primeira vez que alguém disse que eu desenhava bonito. Aquele homem me deu um lápis de cor. Eu cheguei em casa, ninguém perguntou para mim de onde veio aquele lápis de cor. Uma casa onde nós catávamos legumes na feira, uma casa onde usava roupa da 5ª, 8ª geração, só roupa de brechó. E eu chego com uma novidade, um lápis de cor novo, ninguém perguntou. Passado alguns dias, meses, não sei, aquele homem para e fala, você vai dar uma nega linda, você vai ser alta, você vai ser magra. E eu falei, uau, você é uma criança muito esperta. E ele me deu uma lata de sardinha. Eu cheguei em casa também, ninguém perguntou como eu consegui aquela lata de sardinha, quem deu aquela lata de sardinha. E passando em um elogio aqui, um presente ali,
E quando eu vi, eu estava sendo liciada por aquele homem. Aquele homem começou a passar a mão dele nas minhas partes íntimas. E começou a me ensinar a passar mão nas partes íntimas dele também. Eu tive aos 8 anos, e estou sendo bem discreta com respeito ao altar e àqueles que vão assistir. Eu tive aos 8 anos relações sexuais completas com aquele homem. Numa dessas relações, num ato oral, ele quebrou esse dente. Eu cheguei em casa com o meu dente quebrado. Ninguém perguntou também quem quebrou o seu dente. Eu fui vivendo a vida bipolar, vivendo a vida com dependência emocional, necessitando de elogios e palavras de afirmação. Até que um dia eu encontrei com Jesus. Jesus, ele foi me curando no entendimento daquilo que eu tinha. Eu não tinha as mesmas ferramentas que nós temos hoje. Seria difícil uma mulher subir no altar e contar sobre uma pedofilia na infância. Seria difícil uma mulher impulsionar alguém, seja homem ou mulher, para procurar ajuda psicológica. No meu tempo, aquele negócio, você ajoelhava, o pastor fazia uma oração, você dava uma estribuchada, sai Satanás, no outro dia você levantava. Se você caísse de novo, era demônio de novo. Mas na verdade eu estava com as minhas emoções desequilibradas. Ei, querido, você precisa equilibrar as tuas emoções. Há um chamado sobre a tua vida. Assim como Deus chamou Josué, Ele também chamou você. E você não foi chamado para viver jogando os seus traumas, os seus lixos em compras excessivas, em choros sem sentidos, em ficar deitado na cama até horas pensando nas dores do passado. Você foi chamado para ser corajoso, para se levantar e ser uma voz profética para esse tempo. A igreja está na campanha Eu Vou. E como você vai com a sua mente cauterizada com os seus problemas? Como você vai carregado de mágoas e de dores? O eu vou quer dizer, eu me limpo para que eu possa em um desses chamados, pastor, eu tive o prazer de ser chamada pela família do pedófilo. Essa família liga para mim e diz: Sandra, meu pai está doente. E eu falei, e de todos os nomes que ele grita na cama, é o seu. E nós queríamos muito que você viesse para ele te ver. E eu dei a desculpinha, porque dar desculpa é fácil. Diga, dar desculpa é fácil. Eu dei uma desculpa, eu estou ocupada demais. Eu estou pregando. Eu estava vereadora no interior de São Paulo. Eu estou ocupando uma cadeira no legislativo. Não dá tempo, eu estou falando disso agora, de 5 a 6 anos atrás. E aí a pessoa, minha amiga, estendeu a conversa. Ela viu que eu não ia. Quando eu desliguei o telefone, eu falei para Deus: Deus, não inventa, eu já perdoei esse homem. Porque a gente não quer encarar o problema de frente. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós queremos continuar com as nossas mágoas, aquilo que os outros fez para nós, dentro de nós mesmos. E eu disse: não inventa, Deus, eu já perdoei. E continuei caminhando, e Deus falou: você perdoou mesmo, filha? Eu falei: perdoei. E eu e Deus resolvemos um assunto. Um dia Deus falou para mim: entra no mercado. Isso é um qualquer mercado. Entra no mercado, entrei no mercado. Ele falou: pega uma lata de sardinha. Peguei a lata de sardinha e fui embora trabalhar. Quando eu cheguei na minha casa, Deus falou: faz uma macarronada de sardinha. Quando eu fui abrir a lata de sardinha, a primeira cena que eu vejo é aquele homem miliciano, é aquele homem quebrando meu dente. A lágrima cai dos meus olhos. Eu olho para a multidão de pecados que eu tenho. Não é que eu tinha, porque se eu não tivesse nenhum pecado, eu não estaria pregando aqui. Deus já estaria me levando. Vou ter que parar de pregar. Que pena. Pastor Mauro, eu vou ter que descer. Ai. Pastor Marcos vai dando continuidade, eu já volto.
Acho que o Santiago pode me socorrer.